Pessoal, vamos falar um pouquinho agora sobre implante, como os scanners podem contribuir e otimizar o nosso tempo clínico. Particularmente na minha clínica, eu praticamente não utilizo mais material de moldagem para os meus casos, sejam eles né, de prótese sobre implante, sejam eles de prótese convencional, ou sejam eles de alinhadores. Né? O meu fluxo dentro da minha clínica, ele é digital. Eu digo a vocês que hoje, sem o scanner aqui na minha clínica, eu tenho certeza que eu teria sérios problemas, né? Uma vez que a gente se adapta, né? E vê o quão a gente pode otimizar, né, o nosso tempo de cadeira e também os resultados, é formidável e dificilmente a gente quer voltar atrás. Então vamos para esse caso. Eu vou mostrar aqui para vocês. É um caso no arcada inferior, no qual são 4 implantes. Então, segue-se o escaneamento da arcada superior normalmente, tá? E aqui os implantes na região inferior. Um caso, né, corriqueiro que acontece no nosso dia a dia, né? Então, alguns implantes para serem colocados, né? Claro, o paciente tem alguns outros dentes aí, algumas que poderiam ser melhorados também, mas enfim, o foco do paciente nesse caso específico era colocar esses dentes ausentes. E falando em implantes, né, como que isso, né, para você aí que tem experiência já em implantodontista, como eu, já tem vasta experiência no escaneamento, né, na moldagem convencional, sabe que para colocar, né, os postes de moldagem, né, o transfer, né, aquilo ali leva um tempo. Normalmente você tem que... A colocação em si nem tanto, mas a união, né, desses postes de moldagem ou transfers, eles demandam um pouquinho de tempo, né, para colocar ali as resinas unindo, para a gente ter a certeza de que essa transferência será feita de maneira eficaz, né? A mesma coisa quando a gente está falando aqui de elementos unitários, né? Alguns profissionais gostam de colocar também ali, acrescentar resina para evitar ali que o transfer se movimente na moldagem. E já com os scanners, não. A gente simplesmente, e por isso que eu particularmente, né, acho fantástico, a gente apenas tem que colocar, né, os escambores em posição e fazer essa tomada. Agora, é claro, existem, né, algumas, na verdade, um passo a passo a ser seguido, e é isso que eu vou falar um pouco aqui para vocês, para que a gente possa otimizar, porque se a gente não entende, né, muito bem o fluxo digital, aquilo que é para ser otimizado acaba se tornando um transtorno. Não é nada muito complexo, eu vou falar aqui rapidamente com vocês, eu tenho certeza que vai ficar bastante claro, né? Então, voltando, né? Então, quando eu falo escaneamento para implantes, eu tenho, na arcada que existem, né, os implantes a serem transferidos, eu tenho 2 tipos de escaneamento, tá? O escaneamento do perfil de emergência, que é esse que eu estou mostrando para vocês na tela, e o escaneamento dos escambares. Então, eu vou fazer o mesmo escaneamento, aliás, a mesma arcada eu vou escanear 2 vezes. Por quê? Porque na primeira eu pego a referência da gengiva, né? Então, o meu perfil de emergência vai ser determinado aqui. É muito importante que, aí vem a dica, tá? E isso otimiza bastante o nosso resultado. Que nesse escaneamento que a gente possa escanear muito bem as proximais dos dentes adjacentes ao implante. Por quê? Olha, percebam que na região distal não foi escaneado, mas é uma região que não tem ponto de contato com o implante, enfim, é uma região distal. Eu não quis... existe, né, o scanner que eu utilizo, o scanner Panda 2, ele possui uma ponteira distal, mas, como eu sabia que neste caso isso aqui pouco influencia no resultado, preferi me ater aqui realmente ao que era necessário. Para quê? Para otimizar também o tempo de cadeira nosso, tá, gente? Então, vamos lá. E aí, como que eu faço isso, né? Alguns colegas me perguntam, e aí fica a dica. Na hora que eu chego aqui nessa região, eu tenho que me preocupar. Por quê? Em ter essa região muito bem escaneada. Porque quando eu for colocar o meu dente, e eu normalmente, nesse tipo de caso aqui, e neste paciente, eu não imprimi modelo, eu venho com o meu T-Base
junto com o meu dente e simplesmente parafuso, né, e o dente vai cimentado sobre esse T-base. E para que esse ponto de contato seja efetivo, né, aquele ponto de contato no qual a gente passa o fio dental e a gente tem aquela leve resistência, né, ao ponto de o fio poder passar com uma certa naturalidade, mas também não passar muito folgado ou simplesmente não passar, né, ou simplesmente rasgar ou quebrar o fio, como alguns pacientes dizem. Então, de novo, para que a gente tenha um resultado de excelência, cuidem bastante na hora do escaneamento, e é nessa hora, porque quando eu estou falando de escaneamento com os escambares, eu já não consigo mais ter acesso às regiões proximais. Então, nesse primeiro escaneamento, eu vou me preocupar em captar muito bem o perfil de emergência e também as proximais dos dentes vizinhos, se houverem. Neste caso aqui, né, nesse dente 46, existia essa necessidade, então eu tenho que dar atenção especial. O scanner que eu utilizo, ele tem um dos menores do mercado, então facilita, gente, facilita muito na hora que a gente está lidando dentro da boca do paciente, tá? O tamanho do scanner ajuda e ajuda muito. E a velocidade com que ele também consegue captar essa imagem ajuda e ajuda muito. Particularmente, eu só tenho elogios ao scanner que eu utilizo pela rapidez e pela agilidade, pela boa malha que ele gera também. Tá bom? Agora, rapidez, gente, não é sinônimo também de entregar uma boa malha. Então, não caiam, né, naquela tentação de tentar escanear o mais rápido possível e esquecerem, né, ou deixarem de captar imagens de áreas importantes para o nosso resultado final. Tá bom? E aqui nessa outra região, eu tenho que pegar, claro, bastante essa região distal desse premolar, porque vai ser muito importante o quê? O meu ponto de contato com esse dente. Então, para que eu tenha um ponto de contato efetivo, eu também preciso ter um bom escaneamento. Alguns colegas me relatam a dificuldade de escaneamento de extremo livre, né? Sem a falta de dentes. Vamos entender, os scanners, eles funcionam com referência. Então, se você não tem uma referência para dar ele, a gente não consegue mover, né, com o scanner. Então, a gente tem que ter um pouco de técnica nessa hora, principalmente nessa região de gengiva. Por quê? Para que a gente possa progredir com o scanner numa velocidade um pouco menor, porque quando a gente fala em estrutura dentária, a referência é muito boa, né? Então, dificilmente a gente vai ter uma dificuldade de escanear dentes, né? E quando a gente está falando de uma área dentro só apenas um dente também, essa dificuldade não vai existir, porque o campo de visão do espelho ele consegue pegar normalmente 2 dentes e meio, né? Dependendo do tamanho do dente, até 3. Né? Então, nessa região aqui a gente não teria dificuldade, mas a maior dificuldade normalmente dos colegas está nessa região posterior. O que eu sugiro é vir escaneando. Você pode tanto começar pelo lado oposto, né, onde a gente tem a referência de dentes, e você vai chegar nessa região aqui e escanear bastante o extremo livre aqui, né, tentando pegar tanto o dente como a região de gengiva em torno do dente, porque enquanto eu tiver no meu campo de visão o dente, o scanner ele tem a referência. Então eu pego o máximo de informação, tanto na vestibular quanto na parte lingual, e depois eu vou, numa velocidade um pouco menor, pegando toda a região de gengiva. Ok? Vamos falar agora um pouco dos escambares. Aqui a gente tem duas formas, né? Aqui eu tenho os 4 escambares, mas o meu scanner, este meu scanner, ele possibilita que eu utilizasse apenas um escambare para poder fazer o escaneamento de todos. É claro que demora um pouco mais, porque você teria que vir aqui nessa região, né, na hora da aquisição, eu teria que bloquear essa região, eu delimito essa região aqui nessa hora, para que o meu scanner não passe por cima e apague essa imagem que eu gerei. Dá um pouquinho mais de trabalho, demora um pouco mais, mas também funciona. Eu poderia, e normalmente, tá, gente, quando eu tenho 3, 4 implantes, até protocolos, é possível sim fazer o escaneamento de protocolos. É legal que a gente tenha os 4 escambares para a gente otimizar
quando a gente estiver falando com protocolos com 4 implantes, claro, né? É legal que a gente tenha mais escambares para que a gente possa otimizar o nosso tempo de cadeira, tá? Então aqui, nesse escaneamento com o escambare, eu coloco eles em posição e vou fazer a tomada deles. Agora não vou me preocupar com o quê? Com a região proximal. Por quê? Porque eu já tenho essa informação e essa malha aqui ela é gerada pela fusão deste escaneamento, tá? Que eu peguei bem essa região posterior com o escaneamento dos escambares. Esse escaneamento já é o resultado da fusão dessas duas malhas, tá? Quando eu estou escaneando nessa parte que é o segundo escaneamento da arcada com implantes com o escambare, eu preciso apenas pegar a informação dos escambares e um pouco de estrutura adjacente. Nesse caso aqui, um pouco de premolar, né, um pouco de canino, e aqui nessa região, claro, eu preciso fazer o contorno, né, eu não consigo simplesmente escanear nessa região, pular e ir para essa região. Só que no meu escaneamento, no meu segundo escaneamento, eu não preciso o quê? Eu não preciso escanear isso aqui com tanta precisão. Eu posso simplesmente peguei a informação da posição desses 3 implantes e vou passar aqui nessa região simplesmente para gerar o quê? Gerar referência, lembrando, eu não consigo pular, né, de um quadrante ao outro, gerei a referência e já vim para esse outro lado. E aqui sim, eu preciso pegar um pouquinho mais de informação das estruturas adjacentes para que eu possa fazer a fusão dessa malha da maneira adequada, tá bom? E depois do segundo escaneamento da arcada inferior, eu vou pular para o registro de mordida. É muito importante que eu faça esse registro de mordida da maneira adequada. No scanner, no Panda 2, nós trabalhamos com a arcada, aliás, com 2 registros, tá? Esquerda e direita, então eu registro um lado e depois registro o outro. Nesse momento, a minha dica tome bastante cuidado para que o paciente, né, normalmente ele protrui, né, ele tem a tendência de protruir a mandíbula e a gente escanear, né, registrar da maneira errada. Isso vai fazer com que nós alteremos a dimensão vertical do paciente e provavelmente o dente que vier do laboratório também não vai encaixar naquela precisão que a gente espera. Por experiência própria, tá? Dentes... até 3 dentes, tá? Seguidos, eu não faço modelos, tá? Não faço modelos físicos. E esse caso foi assim que eu fiz e foi assim que eu também consegui finalizar. Eu não produzi modelo físico. Se você faz um bom escaneamento, não há necessidade de você produzir o modelo físico, tá? Eu fiz aqui, foram coroas fresadas, então eu coloquei, nesse caso eu utilizei T-Base, eu coloquei dica, né? Eu coloco primeiro o dente adjacente ao premolar, coloquei, ajustei, pouquíssimo ajuste, tá, gente? Se você fez todas as etapas do fluxo da maneira correta, você dificilmente vai ter grandes ajustes. Colocou em boca o primeiro, coloca depois o dente seguinte e, por último, o dente do extremo, tá? Nessa região não tem muito mistério, você coloca o dente e também, se você tiver seguido o fluxo da maneira correta, se você tiver escaneado tanto o perfil de emergência quanto os escambares também da maneira correta e feito o registro de mordida da maneira correta, você também vai conseguir um resultado bastante previsível e você vai perceber isso no seu tempo de cadeira quando você estiver instalando os implantes, as coroas finais e entregando para o paciente. Diminui, gente, diminui muito.